Jornal da Manhã, segunda edição. Jovem Pan. Jovem Pan. Vamos ao telefone conversar com o prefeito de Grão-Pará, o Hélio Berton, ele também que é o presidente do Sim Amurel, aqui em Tubarão. Por quê? Ontem nós levantamos a questão aqui, falamos sobre a preocupação da comunidade, o pessoal tem procurado os meios de comunicação. Aliás, esse assunto já foi levantado também numa audiência pública realizada o ano passado na Câmara de Vereadores de Tubarão, sobre a questão da AGEU Medeiros. A AGEU Medeiros está sendo pavimentada, é uma obra importantíssima, a gente tem falado muito sobre isso. Mas agora os moradores estão preocupados por causa da construção de galerias. E aqui, presidente, inclusive, o pessoal está dizendo o seguinte, ó, a AGEU Medeiros é um grande dique de contenção de cheias da margem direita do Rio Tubarão. Se construírem grandes comportas, elas podem trazer mais riscos do que benefícios, dizem, então, os moradores, através de uma associação de moradores. E aí nós fomos procurar o Hélio, porque o Hélio Berton também é responsável por pelo consórcio, os recursos são do governo do estado, mas existe uma empresa que faz a fiscalização de acordo com a orientação do Sim Amurel. Presidente, me diz uma coisa, essa questão da construção de galerias pode colocar em risco aquela comunidade em termos de alagamento em dias de chuva ou não? Ou isso já tinha sido estudado anteriormente? Bom dia. Bom dia, Vera. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Jovem Pan. É importante a gente tecer aqui o comentário, principalmente sobre o CERN, né? O que eles estão reivindicando ou falando. Nós não contrariamos a opinião deles e nem somos contra nenhum tipo de opinião dos moradores. Uhum. O que nós, dentro do consórcio ou em todas as esferas públicas, nós precisamos de fundamentação técnica. Quando eu assumi a presidência do consórcio, e a gente sempre usou os meios de comunicação, inclusive aqui e outras rádios, para falar dos problemas que nós tínhamos, nós sempre falamos sobre fundamentação técnica. Uhum. A rodovia AGEU Medeiros, ela margeia o Rio Tubarão. É rotineiro que aquele campo ali, durante a sua história, serviu como área receptora de água corrente, né, do Rio Tubarão, quando ele inunda. E aquela área, em relação à proporção, ela tem 18 quilômetros quadrados, mais ou menos, de campo. Na cheia de 2022, eu estive no local, já havia passado a grande concentração de águas, né? A gente já estava no final, mas eu pude observar uma lâmina de água mais ou menos de 1 metro, 1,5 metro no local. 18 quilômetros quadrados a um volume, a uma lâmina de água de mais ou menos 1 metro ou 1,5 metro, então 27 milhões de metros cúbicos de água. Quando eles se referem a um dique de contenção, e eu não duvido e nem questiono a colocação deles, mas eu me pergunto, como técnico no primeiro momento, quando a gente impede que essas águas elas se dirijam ao campo que não tem habitação, e quando a gente impede que esses 27 milhões de metros cúbicos de água eles avancem para o campo, para onde que essas águas vão, né? Num segundo momento, nós temos a cidade de Tubarão próxima ao Rio Tubarão também, né, e que qualquer tipo de contenção lá pode fazer com que isso se extravase lá em cima, né, em outros locais. E como eles mesmos citam, né, é uma região que pode existir a questão da inundação. A Defesa Civil deveria ter um estudo, não tem. Então, são essas as situações. Nós precisamos de um documento técnico que nos fundamente qual é a real situação do local, para que aí a gente possa tomar uma decisão. E é isso que não tem. Nós temos simplesmente a opinião da população, que nós não questionamos, nós aceitamos, mas nós precisamos dessa opinião de uma entidade, da prefeitura, em que ela foi tomada no dia de ontem, né, numa reunião com a população, da permanência da galeria, mas com a utilização de comportas que eles vão definir material e nós vamos auxiliar dentro do processo.
Já foi solicitado à Defesa Civil que fizesse esse levantamento, essa análise técnica ou não, presidente? Já foi, eles estão fazendo os trabalhos deles, eles estão fazendo os estudos. É importante frisar que essa gestão assumiu agora também, né, e está fazendo todos os estudos necessários. O secretário Rafael foi muito solícito na situação agora, se encontrou com a população, agendou reunião com o prefeito Stener. De pronto, eles fizeram todos os diálogos necessários, mostrando as nossas situações também, de que nós precisamos de documento que fundamente, porque nós somos também acompanhados pelo Tribunal de Contas do Estado, pela Secretaria de Infraestrutura do Estado. Então, para que nós possamos tomar decisões de alteração de projeto, nós precisamos também de documentos que nos fundamentem, né? Esses projetos, eles foram pautados, eles foram validados no passado, que não foi o consórcio que elaborou, não foi o consórcio que realizou esses projetos. Nós só somos os responsáveis pela execução. Então, quando nós, que somos responsáveis pela execução, propomos algum tipo de alteração de projeto, nós precisamos nos pautar, nos afirmar em relação a algum documento que seja validado. E demora muito para fazer essa análise técnica? Tem prazo para entregar a vocês essa análise ou não? Essa análise, como eu disse, Vera, ela já foi finalizada, né, no dia de ontem, numa reunião entre comunidade, Defesa Civil e Prefeitura. Foi explicado para a comunidade as situações que envolvem, né, e foi acordada a continuidade da galeria, com a execução de uma comporta de materiais que eles vão nos apresentar. A Secretaria da Defesa Civil vai nos apresentar a característica do material e nós executamos através de aditivo, ou a posterior a própria Secretaria junto à Prefeitura vai executar. Não é temeroso continuar uma obra, do caso, sem ter uma análise, daqui a pouquinho ter que voltar atrás e ter que refazer, ô presidente? Não, porque nós já temos um documento técnico, Vera, que é o projeto. Esse documento técnico já foi elaborado, né, que é o projeto, afirmando existir a necessidade da instalação. De novo, eu vou trazer no começo, né, nós temos ali quase uma possibilidade de 27 milhões de metros cúbicos de água. Hipoteticamente, o Rio da Madre enche. Para onde que essa água vai? De que forma que ela é escoada do campo? Entende? Então, existe ali a consideração dentro do projeto. Um responsável técnico fez o estudo e mensurou que nos 2 pontos mais baixos do campo da Madre é necessário 2 galerias de 2x2 para que se faça uma possível escoação do campo em uma possível inundação. Né? Então, ali já temos um documento que nos afirma que é necessário. Para que nós possamos dizer assim, não existe necessidade, os demandantes precisam nos dizer o porquê com justificativa. Para nós, com toda a execução técnica feita de forma fidedigna, correta, as galerias não trazem prejuízo. Então, mesmo que haja alteração, as galerias não vão prejudicar a continuidade do trabalho e coisa assim. Então, elas continuam, não vai prejudicar, não vai necessidade de fazer, daqui a pouquinho refazer o trabalho. Não, até porque nós estamos executando uma obra para que não seja necessário refazer nada, né? A gente tem não, claro, exatamente, a Confer com responsável técnico, a Iguatemi, que é a fiscal com responsável técnico, consórcio com responsável técnico, e indiretamente nós temos as 2 prefeituras fazendo acompanhamento em todas as situações que são demandadas com responsáveis técnicos, além da população, além dos canais de imprensa. Então, sempre que existe um questionamento, nós estamos aqui e vamos fazer todos os tipos de explicação, mas com fundamentação técnica. Imagine, Vera, 25 quilômetros, mais de 100 proprietários e cada um tendo uma opinião divergente e a gente fazendo a mudança pelo simples fato das opiniões. Né? A gente não teria um final de obra e nós não teríamos uma obra que teria um alinhamento. Então, nós precisamos sempre da fundamentação técnica. Eu sei que você é engenheiro também, prefeito. Isso. Agora, pode acontecer, você não acredita que aconteça, por exemplo, nessa análise técnica, diga, não pode construir galerias.
Então, na sua opinião, isso não pode acontecer? Porque daqui a pouquinho eu falo isso porque existem obras que já foram começadas pelo governo e que muitas vezes tiveram que ser totalmente modificadas, novos investimentos, novos gastos e coisas assim. Então, o nosso questionamento é exatamente nesse ponto. A gente, vou pedir para a gente mudar um pouquinho o local. Vamos trazer para a área urbana de Tubarão. Existem galerias no centro de Tubarão que desembocam no Rio Tubarão, nas margens do Rio Tubarão, quase a nível do Rio Tubarão. Isso. Né? Então, essa situação já é específica ali. Foi-se criado ali situações para que se impeçam a inundação, óbvio, depende muito da manutenção técnica, a questão das bombas, para tirar dos pontos mais baixos, mas essas galerias não causam inundação na cidade, não são elas que causam esse impacto. Muito pelo contrário, elas amenizam a situação. Lá no campo, como eu disse, nós não temos aglomerado urbano, não existe uma concentração urbana. Mas digamos que nós impedimos aquele campo de ser um corpo receptor. O que acontece com o centro de Tubarão? Né? O que nós estamos fazendo todas as nossas discussões é para que seja minimizado os riscos nos aglomerados urbanos. Realmente, o campo ele é historicamente um corpo receptor. Ele serve como águas dormentes, assim, ele serve para amenizar o risco em outras situações, para que as pessoas não tenham tanto prejuízo. Como eu disse, 27 milhões de metros cúbicos. O que aconteceria no quilômetro 60 caso essas águas fossem impedidas de irem ao campo, né? Ou em outras situações que são de cotas mais baixas em Tubarão. Então, existe todo um estudo macro que a gente já cotou, a gente já orçou, a gente vem trabalhando junto com a prefeitura também para que seja realizado, mas que nesse momento a gente precisa ser muito mais rigoroso nos processos de decisão. Lembrando que Tubarão também tem a AREA-TB, né, que é a Associação dos Engenheiros que acompanha, o CREA também, através da regional, nós já tivemos apresentando todas essas demandas para eles nas nossas preocupações sobre. Então, a gente sempre abriu o consórcio para que a gente tivesse essa possibilidade de discussão. E Tubarão também, todo ano, né, faz os seus seminários em relação à enchente de 74, prevendo situações, considerando situações. Então, se ali realmente fosse uma área que a gente precisasse evitar qualquer tipo de ou escoamento ou que a água entre, assim, qualquer tipo de situação específica, isso já teria sido debatido e já teria-se um documento formalizado tecnicamente. Então, a gente tem, né, a confiança de que os trabalhos vão continuar normais e que vai permanecer, né, essa forma de diálogo com todos os entes. Prefeito Hélio, bom dia ao mexicano. Quero ver se eu entendi essas suas colocações todas aí. Essas galerias que estão sendo colocadas ali vai ser para evitar essas águas que vão vir com grande força, que vem do Rio Tubarão, até que invada o Campo da Eira, e depois essas águas que, quando cai no Campo da Eira ali, essas águas invadem também as casas e principalmente aquela vila que nós temos lá no canal, que eu acredito que você não conheça lá no final, que nós temos uma vila de casa lá, moradores que já moram ali há muitos anos. Então, a opinião que está tendo são desses moradores que estão ali, que conhecem realmente a realidade, né, de quando enche o Rio Tubarão e joga para dentro do Campo da Eira. O Campo da Eira daí ele superlota de água demais, ele vai jogar onde está as regiões mais baixas. Então, essa galeria, essas galerias que vão ser construídas ali não são diques, mas são para proteger, é isso? Mexicano, elas não terão entrada pelo Rio Tubarão, elas são fechadas com comporta, né, e elas servem para escoar as águas do campo. Elas não têm o fluxo inverso, as águas não vão entrar no campo pelas galerias. Essa é uma das reivindicações da população e que nós não discordamos. Eles têm preocupação no que diz respeito a material que vai ser utilizado para comporta. Nós não discordamos, nós estamos abertos à solicitação, foi o que foi discutido junto com a Secretaria da Defesa Civil de Tubarão. Hoje eles devem ir ao local fazer uma análise de qual material, de qual situação utilizar para ficar mais seguro possível visualmente para as pessoas, porque elas têm que se sentir seguras também, a gente concorda também, sem problema.
Então, essa técnica de qual o material ao ser utilizado eles vão expor, os nossos técnicos vão entender se realmente são ideal e isso vai ser deliberado e executado. Mas as águas, a galeria não serve para a água do Rio Tubarão entrar, elas servem para sair do campo. Né? O que eu quero dizer quando eu falo sobre o campo serve como numa enchente em que a água extravasa e o dique, que eles sempre falam que é dique, né? É dique. Quando essas águas ultrapassam o possível dique que foi feito, que é a AGEU, elas têm que se dirigir para algum lugar. Se nós construirmos uma parede de 10 metros de altura ali em que essas águas não possam adentrar, o que acontece com esse volume de água? É isso que eu me refiro. Então, quando as águas ultrapassam a estrada, elas vão adormecer no campo. Isso. Mas a galeria nada tem a ver com as águas entrando ao campo. Muito pelo contrário, elas servem para escoar as águas do campo. E aí, ela escoando águas do campo, não tem problema aquela região da Madre onde moram aqueles moradores ali que são sempre atingidos, né? Eu não posso garantir, porque daí tem o Rio da Madre, né? Tem 2 corpos hídricos ali, e que eles têm a sua influência, né? Então, isso é um estudo a futuro do que fazer e de que forma fazer escoamento. Eu estive visitando Blumenau, por exemplo. Blumenau instalou diques, barragens de contenção, e nessas barragens eles instalaram bombas hidráulicas que lançam as águas a 50 metros a jusante, então ao ponto mais baixo daquele ponto. E aí são técnicas a ser executadas para minimizar riscos, né? Ok, então tá bom. Presidente, olha, obrigada por essa explicação. Eu acho que é interessante colocar isso, até para dar mais tranquilidade para a população e para a gente conhecer um pouquinho mais o trabalho. Obrigada, prefeito, obrigada, presidente, por essa explicação, e a gente está sempre à disposição para esclarecimento, ok? Eu que agradeço, Vera, obrigado, mexicano, sempre à disposição para vocês prefeito. Também. Abraço e fiquem todos com Deus. Ok, obrigado igualmente, prefeito. Tá aí então o Hélio Berton, prefeito de Grão-Pará, ele que é o presidente do Sinhamurel. É interessante porque o Sinhamurel é que faz também, acompanha aquela obra, né? A gente sabe que acompanha, tem uma empresa contratada para fazer a fiscalização no dia a dia.